Rapaz, amados, é um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar as Escrituras Sagradas. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 6. Nós vamos ver esses 15 versículos e meditar rapidamente no que está acontecendo. Diz assim as Escrituras Sagradas, olha. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 11 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, olha, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que disseram, temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, e anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas, que depuseram, este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos no Estevão, viram o seu rosto como se fosse o de anjo. Aleluia? À luz desse texto, então, é importante que você entenda aqui a necessidade que a igreja sentiu, né, de se organizar, de distribuir as tarefas. Observe aqui então que os que estavam sendo convertidos dos gregos, né, que eram os helenitas aí, então o que estava acontecendo ali é que várias pessoas de várias cidades, países estavam ali e se converteram ao cristianismo. Então, para que não houvesse aquele puxa-saquismo humano de um defender mais o outro, o grupinho ali, o que aconteceu? Eles estavam se sentindo assim, né? Achando que as viúvas deles estavam sendo meio que deixadas de lado. Ó, você entra na fila, você serão as últimas a ser atendidas. Então, eles vão lá e conversam com os apóstolos e falam assim, olha, nós achamos justo que as nossas viúvas sejam as últimas aqui, ou que os nossos assuntos sejam os últimos a ser resolvidos. Olha só a necessidade, então, de você ter essa visão bilateral. O que está acontecendo dentro da igreja? Porque o ideal seria, então, aí o Espírito Santo fala no coração dos apóstolos, que o ideal é o seguinte, olha, vem cá pessoal, ó, vocês vão se dedicar ao ministério da oração e palavra. Os assuntos internos, distribuição, coleta, ver as necessidades, ver quem está precisando ou não, vamos eleger aqui um grupo de pessoas responsáveis, homens tementes a Deus, cheios de fé do Espírito Santo. Essas são as recomendações, hein? Olha só, quanto a nós aqui, ó, elejam homens cheios de fé do Espírito Santo, cheios de sabedoria, de boa reputação, para que você encarregue de serviços diários. Então, assim, aí quando tem as eleições das igrejas, né, e essa recomendação do Espírito Santo, olha, irmãos, escolhi dentre vós homens de boa reputação, cheios de Espírito Santo e de sabedoria. Você conhece os valores das pessoas através das atitudes também. Então,
Deus vai fazer com essas pessoas e tocar no coração delas para que elas se organizem também e organizem a igreja de maneira imparcial. E aí ele pareceu bem, né, essa situação para as pessoas, e eles elegeram lá 7 pessoas lá indicadas escolhidas pelo povo para cuidar das coisas internas, enquanto os apóstolos iam se dedicar ao ministério da oração e da palavra. Então aí exatamente como eles estavam fazendo lá. Então, a necessidade de se organizar a igreja, a escolha de líderes, o ministério, separar a igreja por ministério, então, por aptidão. Então, Deus capacita algumas pessoas de diferentes áreas, Deus dá esse talento para as pessoas, o talento pessoal, e aí é o mistério de Deus, porque a pessoa toca, porque a outra canta, porque Deus, ele distribui aí esses dons naturais, e os dons sobrenaturais ele também vai dar para completar a obra dele, para que você fale dele, para que você anuncie o Evangelho, para que a obra de Deus se complete na vida aqui na terra. Então, escolhe essas pessoas para organizar a igreja internamente, é claro, sobre a responsabilidade também dos líderes, dos apóstolos. É claro que tudo ia ser discutido também com eles, mas a liberdade desses líderes de resolver os problemas parcialmente. Amém? Agora, o que acontece na sequência aqui é que o Estevão se destaca. E o Estevão, além de cuidar das coisas internas, a Bíblia diz aqui que ele discutia, ele era sábio. Então, uma coisa são as aptidões, as habilidades naturais que você tem para exatas, para humanas. Uma outra coisa é você se dedicar à obra de Deus. E na obra de Deus, Deus ainda se capacita com o poder do Espírito Santo de Deus para que você tenha o mesmo nível intelectual que todas as pessoas para discutir a Bíblia. Professor, mas eu não fui para a faculdade. Olha, aqui estão as Escrituras Sagradas. E essa história aí, mais a experiência que Deus vai te dar no dia a dia, é que vai te dar autoridade para anunciar o Evangelho. Aleluia? Agora, o Estevão aqui, ele está aqui, ele se pega aqui discutindo com algumas pessoas de umas outras religiões, ou até alguns lá religiosos da época que defendiam o Antigo Testamento, que amavam as Escrituras, mas que não conseguia dar vida às leis escritas na pedra. Jesus então ele vem, olha, o mais importante é essa lei se transformar viva no seu coração. E essa palavra que os apóstolos, que os religiosos aqui, que os nossos contemporâneos da igreja primitiva anunciavam, que a palavra por si só é a palavra. Ela tem que ganhar vida no seu coração e através das suas atitudes ela tem que viver para a humanidade ver Deus operando através da sua vida na vida das pessoas. Então, aí o Estevão começa a discutir e o que acontece? Reúne-se um grupo de pessoas aqui e mente para que o Estevão seja preso, para que ele saia de ação, para que eles não percam a autoridade, né? Não percam o destaque na sociedade. E pode acontecer muito isso mesmo, das pessoas mentirem aí a seu respeito, para que você saia de foco, que você não fique em evidência, para que elas não saiam de evidência. Mas eu vou dizer uma coisa, Deus é o Senhor da história. E as pessoas podem mentir a teu respeito, as pessoas podem falar o que quiser, mas um dia a verdade sempre prevalecerá. A verdade prevalece e essas pessoas vão aí se arrepender do que estão falando, porque Deus está com você. Se você é uma pessoa que está com o coração na presença de Deus, não adianta as pessoas, 1000 vêm à direita, 10.000 à sua esquerda, mas olha, Deus está com você e acredite, a justiça de Deus pode, como diz o ditado, pode tardar, mas ela não falha. E Deus está com você, e Deus vai te livrar dessas pessoas e vai te colocar numa situação depois de superioridade, de destaque, para essas pessoas verem o Deus que você está servindo. Então, continue servindo a Deus de coração, porque Deus está com você. E não adianta as pessoas mentirem a seu respeito. O que importa é que você continue dizendo que Jesus Cristo é o príncipe, é o autor da vida, é o Senhor, nosso Senhor, e Ele está conosco, Ele está vivo e quer fazer de você um exemplo, para que as pessoas vejam através da sua vida, a vida de Jesus Cristo operando no seu coração. Aleluia? Um beijo, continue lendo a Bíblia, Deus te ama e até a próxima aula aqui do nosso projeto Professor da Bíblia, onde nós estamos estudando as Escrituras Sagradas, para que você olhe com mais simplicidade, com respeito, a palavra de Deus, que ela está aqui, ela é viva e eficaz, e ela vai penetrar no seu coração, e vai dividir o seu pensamento, antes de você agir
e que você age corretamente na presença de Deus. Um beijo, fique com Deus.